E aí, tudo certo? Esse é o segundo vídeo de correção de atividades do vestibular da URGS de 2020. No vídeo anterior eu corrigi as primeiras questões de 1 a 4 e hoje eu vou corrigir as questões de 5 a 10. Se não assistiu o vídeo anterior, ele vai aparecer aqui em cima no card, acessa ali e se inscreve no canal, curte esse vídeo para eu saber que tem pessoas acompanhando, tendo interesse nesses vídeos também que são de correção de provas do vestibular. Bom, vamos lá. A questão número 5, ela tratava do contexto das grandes navegações. Lembrando, as grandes navegações foi aquele ciclo, né, iniciado principalmente por Portugal e Espanha, né, primeiro pelos portugueses, depois os espanhóis, em busca de novas rotas para expansão do comércio, para chegar até as Índias e lá fazer novos contatos, conseguir novos produtos, mas também por busca de novas matérias-primas, né, de mais matérias-primas, de novas especiarias, de novas riquezas, né, os metais, enfim, para a produção de moedas. Enfim, esse processo, então, é o das grandes navegações, que se inicia lá pelos anos 1400. É uma questão de preencher, então, as lacunas. No contexto das grandes navegações, iniciou-se um processo de deslocamento do eixo comercial e econômico europeu do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Vamos lembrar, então, que até esse momento, né, o Mar Mediterrâneo era o grande centro de comércio para deslocar comércio e, né, o comércio levava ao deslocamento da economia dentro da Europa e da Europa com outros povos. Mas lembrem que depois de um certo momento, né, quando o controle do Mar Mediterrâneo não era mais apenas dos europeus, ou quando Gênova e Veneza centralizam o comércio no Mar Mediterrâneo, acaba que os europeus que não estavam ligado aos mercadores lá de Gênova e Veneza têm que buscar outras rotas para chegar às Índias, onde eles faziam uma grande quantidade de comércio. Então eles acabam deixando de lado o Mar Mediterrâneo e começando a utilizar o Oceano Atlântico, fazendo todo aquele caminho, né, de percorrer a África, fazer todo o retorno na África e ir em direção à Ásia. Então, o que completa aqui seria Mar Mediterrâneo e o segundo, Oceano Atlântico. Em função da expansão ou retração do comércio. Vamos pensar que, já que, né, o objetivo é aumentar o comércio, grandes navegações, não tem por que retrair, né, o comércio. Então, só pode ser expansão. Então, em função da expansão do comércio, que é o que houve então com as grandes navegações, desenvolveram-se concepções econômicas na Europa no século XVI que ficaram conhecidas como é o mercantilismo, né? Essa ideia de busca por novas matérias-primas para expandir mercados. Industrialismo ainda não existia nessa época, tá? A ideia de um crescimento industrial, e o imperialismo, como a gente conhece, ele vai existir só lá nos anos 1800, então fica também fora do contexto, tá? Então a resposta certa aqui é a que traz essa sequência, então é a letra D: Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico, expansão e mercantilismo. A questão número 6 é aquela que traz três afirmações e a gente tem que dizer então quais que são as corretas, tá? Ela trata sobre a expansão europeia, a conquista e a ocupação da América Espanhola. Então a gente tem que lembrar aqui, tá, que está falando do lado da colonização espanhola, então esquece a parte da colonização portuguesa nesse momento para não confundir. Lembrem que houve diferenças, né, na forma de colonizar dos espanhóis ao longo das afirmações aqui. Eu vou pontuando algumas coisas, como por exemplo a da número 1, que é sobre a encomienda. Lembrem que havia duas formas de trabalho principais, né, de formas de exploração do trabalho indígena feito pelos povos espanhóis, que era a mita e a encomienda. A mita era aquele sistema que já era utilizado pelos incas, né, onde parte de uma aldeia, né, era encaminhada para um trabalho temporário, que em geral durava ali 4 meses, onde os trabalhadores deixavam então o seu dia a dia na sua comunidade, na sua civilização, e iam para aquele trabalho solicitado pelo governante. Ali, eles, quando os espanhóis passam a utilizar esse tipo de trabalho, né, eles vão usar principalmente nas minas de exploração de prata, e aí os trabalhadores, assim como era na mita dos incas, recebiam um pagamento. Aqui essa questão fala sobre o outro tipo de exploração do trabalho, que era a encomienda.
E diz assim: era um sistema no qual os indígenas deveriam fornecer mão de obra e pagar tributos a colonos espanhóis. Sim, essa está correta. A encomenda ela era feita por um contrato, né? O encomendero fazia um contrato então com a coroa espanhola, solicitando então que um território específico ele pudesse ser então o encomendeiro. O que o encomendeiro poderia? Ele utilizaria a mão de obra daqueles indígenas, cobraria deles tributos por todos os benefícios que ele traria para essa população, entre elas, né, a possibilidade de catequização desses indígenas. Então, a encomenda é esse tipo de utilização do trabalho indígena. Lembrando também que uma diferença da colonização na América Espanhola da América Portuguesa é que na América Portuguesa se utilizou desde cedo já bastante mão de obra escrava africana, enquanto na América Espanhola houve muito mais uma utilização muito maior de mão de obra indígena. A número 2 diz assim: a conquista foi pacífica em relação aos estados indígenas organizados, elemento que facilitou a rendição dessas populações. Não, né? Tá errado, mas assim, a pessoa poderia até, o candidato poderia até ficar com algumas dúvidas na hora da prova, porque ela disse que ela foi pacífica em relação aos estados indígenas organizados, e aí a pessoa vai ter que lembrar um pouquinho como é que foi o processo com os astecas e os incas, por exemplo. E em nenhum dos dois casos foi pacífica, né? Se a gente for lembrar lá, no caso dos astecas, eles têm um primeiro contato com o Montezuma, que é pacífico, mas rapidamente, né, já é feito um ataque e eles né, não é feito então por uma maneira pacífica, né, é pela guerra. E com os incas também se deu um processo assim, né, porque o Sapa Inca, né, o imperador do povo inca, até tem um contato pacífico com o Francisco Pizarro, e daí eles acabam convivendo com os espanhóis. O Sapa Inca ele tem a varíola, ele morre com a varíola, aí há toda uma disputa para ver quem vai ficar com poderes, e os espanhóis se aproveitam dessa disputa entre os herdeiros para ver quem ficaria com o trono, e atacam também o Império Inca. Então não houve então essa conquista de maneira pacífica, mesmo nos estados indígenas organizados. E a terceira diz que a escravidão dos povos autóctones, ou seja, os povos que já viviam no território americano, aos indígenas, foi um expediente comum, utilizado pela coroa contra indígenas capturados em guerra ou que se rebelassem. Sim, sempre que um povo perdia a guerra para os espanhóis, eles eram, em geral, escravizados, ou mesmo aqueles que, né, se revoltassem também poderiam ser alvo da escravidão. Então aqui nós temos que, né, as duas corretas são a número 1 e a número 3, que daria então a resposta letra D. A questão número 7 foi uma questão muito bem elaborada, assim, muito, que de certa forma ela se assemelha a algumas questões do antigo Enem, né, que era aquela ideia de trazer um texto e refletir sobre ele a partir daquele conhecimento que o texto traz, mas também o aluno, o candidato já tem que trazer de bagagem. Esse aqui fala sobre as disputas fronteiriças, disputas de regiões de fronteiras entre as colônias ibéricas, ou seja, entre colônias de Portugal e Espanha, no sul do continente americano ao longo do século XVIII, e o protagonismo indígena no contexto de tais disputas. Bom, tem que lembrar um pouquinho de história do Rio Grande do Sul, tem que lembrar um pouquinho da história do Brasil nesse período ainda, ali no período colonial. Quando? Vamos lembrar que a região que hoje é o Rio Grande do Sul, ela estava sendo disputada entre portugueses e espanhóis. Áreas dessa região eram de forte disputa. E no meio disso haviam uma grande quantidade de povos indígenas vivendo aqui, em especial os povos guaranis, que são os povos que vão ser trabalhados aqui nesse texto, com, né, toda uma carga já histórica. Eles vão manter um protagonismo, por isso que o próprio título já fala em relação a isso, né? Para exatamente eliminar aquela ideia que ainda vem, né? Quem estudou há mais tempo, né? Talvez quem está prestando vestibular agora, que recém saiu do ensino médio, já tenha essa consciência. Mas quando eu estudei, por exemplo, a ideia que nós tínhamos era de que os indígenas eram quase que animais selvagens, né? Que não tinham pensamento, que não tinha liderança, que não tinha
né, nenhuma forma de contato com o homem branco civilizado, entre muitas aspas, que não fosse o conflito, né, e não, né, na verdade a gente né, ouviu esse discurso durante muito tempo, mas ele não corresponde à realidade. E aí esse artigo aqui do Eduardo Neumann, que é um dos professores de História da América da URGS, vai falar um pouquinho sobre isso. Diz assim o texto. Sempre tem que ler o texto, tá? É importantíssimo que leia o texto para conseguir buscar informações. E não só ler o texto, olha também a referência ali embaixo, porque ela também pode trazer alguma coisa de útil para responder a questão. Porque olha só o título do artigo dele. A escrita política, ou seja, a escrita com fins políticos, e o pensamento dos guaranis em tempos de autogoverno, ou seja, autogoverno quando os próprios guaranis tinham a possibilidade de se governarem, porque havia uma disputa tão grande entre portugueses e espanhóis que, na verdade, os indígenas guaranis assumiram o protagonismo. Eles assumiram o governo nesse momento de disputa. Eles assumiram as ideias, eles assumiram os combates, eles assumiram a luta pela sua terra. Tá? Então, é nesse sentido que o texto vai todo sendo trabalhado. Mas vamos ver o que diz o texto. Durante um período de conflito agudo nas reduções, lá nas missões jesuíticas, em meados do século XVIII, então lá pelos anos 1750, quando acontece o Tratado de Madrid, os Guarani escreveram intensamente. Os documentos produzidos por eles permitem repensar as relações estabelecidas com o território missioneiro, com o território das missões, e especialmente suas formas de ação política. Esse conjunto de documentos indica uma discussão pouco referida pela historiografia dedicada ao tema, ou seja, a existência da defesa, por escrito, de um direito a resistir a uma ordem real injusta dos Guarani em redução. A disputa pelas fronteiras na América do Sul, resultado da rivalidade entre as duas monarquias ibéricas, ou seja, a coroa portuguesa e a coroa espanhola, esteve caracterizada por uma ativa participação dos agentes locais em grande parte aqui povos indígenas. Diante das implicações dessa permuta, dessa troca que iria acontecer, a elite indígena procurou estabelecer negociações que lhe garantissem o controle das terras orientais. Então, o texto vai comentando, né, que durante muito tempo a historiografia, né, o estudo da história, se baseou em muitos outros relatos e muitas outras informações, mas que novos documentos encontrados, e por isso a história é uma ciência humana e não exata, né, porque ela depende muito daquilo que se vai pesquisando ao longo do tempo, traz informações de que na verdade eles escreviam muito e que esses escritos foram muito importantes nesse conflito. Mas vou relembrar rapidinho o que foi esse conflito que aconteceu lá em 1750. Bom, basicamente essa daqui era a área em disputa, né? Aqui, né, o traçado do Rio Grande do Sul, vocês percebem que não está igual ao da atualidade. Aqui a gente tem os 7 povos das missões e aqui a gente tem a colônia do Santíssimo Sacramento. Uma colônia, notem pelo próprio mapa, tá? Que as 7 colônias, elas eram espanholas originalmente, porque elas estão todas com seus nomes em espanhol, e a gente tem a nova colônia do Santíssimo Sacramento em português, porque ela era dos portugueses. Essa região essa região dos 7 povos e da colônia de Sacramento vai ser alvo de diferentes disputas ao longo de muitos tratados que vão ocorrendo nesse período. Mas vai ter um tratado específico, que vai ser o Tratado de Madrid, que vai gerar uma série de conflitos. Porque daí, assim, vai haver uma troca, né, de posses, porque a colônia de Sacramento, daí ela seria entregue à Espanha, originalmente ela era dos portugueses, vai ser entregue à Espanha, e os 7 povos das missões serão entregues aos portugueses. Só que a gente tem que pensar que em todos esses povos, tanto na colônia de Sacramento quanto nos 7 povos das missões, já haviam jesuítas catequizando esses indígenas e já havia uma grande quantidade de indígenas nessa região. Então, quando esses 7 povos e quando a colônia de Sacramento são trocados, toda a população tem que sair daquele território, porque agora ele não é mais de quem era antes, então eles têm que migrar. E aí vai começar um conflito, né, que vão ser as guerras guaraníticas. Guerras guaraníticas essa onde os jesuítas vão conseguir armas para os indígenas vão lutar contra as tropas que queriam retirá-los então dos seus territórios. Vai ter a figura do Sepete Araju, né, aquele
um dos grandes líderes que dizia, né, que essa terra nos foi dada por Deus e São Miguel, então você não pode nos retirar dessas terras. Então havia todo um ideário, né, e um diálogo proposto por esses indígenas. Então, assim, se a gente pensar no grande protagonista da Guerra Guaranítica, o protagonista foi um indígena, e durante muito tempo se ficou apenas nessa imagem de que o Sepete Araju, né, era o líder, o indígena que ficou à frente, como se na verdade não fosse um grupo de pensadores indígenas que trouxesse um monte de ideias, e agora se sabe, né, de escritos que comprovam a grande participação deles e interferindo, né, no pensamento da população e tal, e permitindo que a população participasse da guerra com maior intensidade, com maior desejo de defender suas terras. Eu gravei para os meus alunos do oitavo ano um vídeo que explica todo esse processo desde antes, então que vai levar à expansão da América Portuguesa, que tá, vou deixar no card aqui para quem quiser assistir. Ele traz um monte de informações a mais que também podem cair num próximo vestibular. Vamos ver as opções então de resposta. Em relação a essas disputas, é correto afirmar que a escrita serviu como importante fator de resistência e de negociação dos interesses indígenas e de mediação com os colonizadores europeus. Sim, é tudo que o texto leva a crer, né? Mas a gente não vai marcar assim direto sem olhar as outras. Então vamos ver ali. Letra B. As rivalidades entre Portugal e Espanha pelo controle das terras na região das Missões desconsiderou a participação dos indígenas. É meio pesado dizer que desconsiderou, né? Ela pode não ter dado muita importância para a presença dos indígenas e porque eles pensavam, mas desconsiderar a participação deles nesse momento seria ingenuidade, né? Ainda mais sabendo que havia uma série de escritos deles falando sobre isso. Letra C. A historiografia sempre se referiu ao papel desempenhado pelas lideranças indígenas como parte da elite letrada da América do Sul. Não. Líder indígena como parte da elite letrada? Não faria parte dessa elite. Letra D. Os conflitos pela definição das fronteiras garantiram a completa submissão das populações indígenas às reduções jesuíticas. Não, porque esses indígenas manifestaram em diversos momentos a sua vontade. E a letra E. As sociedades guaranis tinham o costume de resistir às ordens reais emitidas por escrito pelas coroas ibéricas. Nem sempre, né? Porque outras ordens foram dadas antes e nem sempre eles resistiram, né? Dependia de qual era essa ordem. Questão 8. Com relação à Revolução Industrial lá na Inglaterra, assinar verdadeiro ou falso. Primeira, os cercamento dos campos, né, das terras comunais, promovidas pelo governo desde o século XVI e o êxodo rural contribuíram para o florescimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Sim, porque com o cercamento dos campos, né, lembrando que os campos foram cercados para as criações de ovelha, né? Lembrando que nesse processo a Inglaterra produzia muito tecido, então ela precisava de muita lã de ovelha para isso. Eles cercaram os campos e aí com o cercamento muitas pessoas que viviam nessas terras comunais, essas terras divididas em comum, elas saem do campo e vão para as cidades, e aí com isso elas vão buscar emprego nas fábricas, então isso vai levar a um crescimento industrial, porque tinha muitos trabalhadores para trabalhar nas fábricas, então cada vez vai surgindo também mais fábricas porque tinha mão de obra para isso. Então é verdadeiro. A próxima, a substituição do trabalho artesanal pela manufatura, forma de divisão do trabalho que considera o critério de faixa etária para a realização de tarefas, caracterizou a primeira etapa da Revolução Industrial. O que caracteriza a manufatura é o fato de que a produção vai ser manual, né, com equipamentos simples, que não sejam máquinas, né? Então não está correta essa afirmação. Então é falso. Terceira, o acesso a matérias-primas como o ferro e o carvão utilizados no sistema fabril possibilitou a construção e o funcionamento do maquinário e a produção de energia. Sim, está correto. E a última, as fábricas do século XIX adotaram um modelo de produção toyotista, lembra da Toyota, fabricação de automóvel, caracterizado pela produção de pequenos lotes que atendem à demanda individual do consumidor. Tá, primeiro que essas fábricas, século XIX, na verdade elas surgem no finalzinho do século XIX, mas enfim, se a gente for pensar fábricas, elas não atendem demandas individuais do consumidor, né? O consumidor, vamos pensar num carro, ele tirando hoje um cara que paga uma fortuna por isso,
os demais carros eles são todos padronizados, né? Eles seguem um padrão geral. Claro, pode trocar a cor, pode trocar uma coisa ou outra, mas assim, uh, não é individual, né? Que o consumidor, antes de o produto ser fabricado, faz toda uma relação do que ele quer e tal. Imagina isso no passado, né? Então não, a ideia da produção industrial é produzir a maior quantidade em menos tempo. Para isso tudo tem que ser padrão, né? Todos têm que ser iguais. Assim sendo, essa é falsa, então a resposta correta é a letra B. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A questão 9 novamente é uma questão sobre história da América, e ela traz um segmento para ser lido de um termo do dicionário de política. Ele só não diz qual é o termo do dicionário que ele está falando, mas vamos ver o que diz. Estes líderes, geralmente de origem militar, oriundos, em sua grande maioria, da desmobilização dos exércitos que combateram nas guerras de independência, de 1810 em diante, provinham, em certos casos, de estratos sociais inferiores, de grupos sociais inferiores ou de grupos étnicos discriminados, mestiços, índios, mulatos, negros. Valiam-se do seu magnetismo pessoal na condução das tropas, que haviam recrutado geralmente nas áreas rurais e mantinham com reses requisitadas em ações guerreiras, seja contra o ainda mal consolidado poder central, seja contra os seus iguais. Bom, a gente teve um processo que comenta ali, né, das guerras de independência de 1810, na verdade, né, não apenas nesse ano, mas ao longo desses anos 1800, vários processos de independência, onde o território que era dominado pelos espanhóis passa a ter líderes locais. E aí, claro, inicialmente não havia uma organização em relação a isso, e daí aqui ele comenta de pessoas que foram atraindo para si, né, o seu magnetismo pessoal, atraindo tropas, pessoas ligadas a esse grupo de interesse pela independência e tal, e aí liderando ações guerreiras. E aí, na sequência, ele pede para ver qual é o conceito que está falando aqui. O segmento faz referência a uma categoria que designa os líderes políticos e os chefes militares que, após os movimentos de emancipação da América Espanhola, tornaram-se governantes personalistas de suas nações ou regiões. Bom, aí teria que conhecer um pouco do conceito, né, de um poder personalista, de um governo, né, focado naquela pessoa, naquele líder que não era só político, mas também militar. Na verdade, aqui está falando dos caudilhos, né, daqueles líderes que tinham um forte apelo popular, né, na ideia da sua figura, bem personalista mesmo, e focando também não só na sua figura, mas no poder militar, né, focado bastante assim naquela ideia dos surgimentos ainda das primeiras civilizações, né, quando o chefe do bando era aquele que era o mais corajoso, mais forte, aquele que tinha maior impacto no grupo. E aqui os caudilhos se utilizam também um pouco dessa ideia. Daí assim, se a gente pensar, se tiver um pouco de ideia das outras alternativas, a gente vai poder ir eliminando, né? Os chapetones, por exemplo, eram os espanhóis que vinham para cá governar e auxiliar no governo da colônia. Então, não podemos utilizar, né, não seria no caso dos chapetones, porque os chapetones não iam lutar pela independência porque eles eram da Espanha. Então, não entraria aqui. Os inconfidentes seriam aqueles que queriam a independência do território, mas quando a gente fala em inconfidentes, é aqueles que organizam a revolta, né, mas não é o termo aqui para esse líder. Criolhos, lembrando que criolhos, quando é com dois L's, né, tá em espanhol, criolhos seriam os brancos, descendentes de espanhóis, só que nascidos na América. E não são esses caras em geral que fazem isso, até porque comenta ali em cima, né, que quem lidera essa ideia de um líder político e tal são pessoas ligadas a grupos étnicos discriminados, então não seria o caso. Alcalde está ligado ali à ideia de uma autoridade também militar, então não seria o caso. E aí resta caudilhos, mas aí envolve leitura e conhecimento dos conceitos, assim, entender um pouquinho aquele processo pós-independência para poder marcar a questão correta. E a questão número 10, ela traz um texto escrito por Mary Wollstonecraft, que se intitula Reivindicação dos Direitos da Mulher. E ela diz o seguinte: digo, sem fazer maiores declarações, que, se a razão oferece sua sóbria luz, se as mulheres são realmente capazes de agir como criaturas racionais, que não sejam tratadas como escravas, nem como animais, que submetidos ao homem dependem de sua razão,
Mas, ao contrário, cultivem sua mente, deem a elas o limite sublime e salutar dos princípios e deixem que alcancem a dignidade consciente, sentindo elas próprias que dependem apenas de Deus, não de homens. Era o pensamento básico dela. Ensinem-se, como aos homens, a se submeter à necessidade em vez de atribuírem a um sexo a moral para torná-las mais agradáveis. Enfim, teria que ter um pouco de conhecimento desse tipo de pensamento ligado às filósofas iluministas, né, as mulheres que lutaram no período, que lutaram ideologicamente no período iluminista. A Maury Wollstonecraft é uma delas. Então, na verdade aqui, a questão só pedia isso, né, para expressar a que grupo as ideias dela estavam ligadas. Então,